Oscar Niemeyer nasceu carioca em 15 de dezembro de 1907. Tendo cumprido um século de vida, segue reafirmando seu talento e originalidade. O Oscar Niemeyer é um militante político, é um desenhador de edificações e é um entusiasta da humanidade. Membro do Partido Comunista, foi o autor intelectual de Brasília, a capital do Brasil, além do Palácio da Alvorada, onde mora o presidente, o Palácio do Planalto, sede do Executivo, entre outros. Oscar Niemeyer, arquiteto, é uma pessoa que trabalha há 70 anos desenvolvendo projetos extremamente importantes. Começou em 1940, fazendo o projeto de Pampulha. Depois de já ter participado de outros projetos importantes, como o Ministério da Educação do Rio, e depois de Pampulha, desenvolveu uma série de projetos até chegar no Ibirapuera, aqui em São Paulo, e depois, logo depois, o projeto de Brasília. E o que é muito importante, no caso do Oscar, é que ele, hoje, é o arquiteto, na história da humanidade, que mais projetos importantes tem construídos. Então isso é uma coisa importante. Ele quebrou alguns paradigmas do modernismo. Ele foi usando essas curvas, que em princípio era um pecado mortal para a arquitetura moderna. Ele fala muito das mulheres, ele adora a mulher, e isso então faz com que aquelas curvas que ele faz tenham uma certa sensualidade. Então essa sensualidade, eu acho que ele puxa, realmente, das curvas da mulher amada, Formas sinuosas, em S, formas curvas, formas que são uma homenagem ao corpo de uma mulher. A verdade é que a sinuosidade foi um desafio que se traduziu num edifício bem original que faz parte do espaço visual da cidade. E o pessoal que mora aqui, ou simplesmente os cidadãos que passam pela rua, desconhecem que essa forma tem a ver com o desígnio estético do próprio formato do terreno. Fala-se muito que a linha sinuosa do edifício Copan foi feita em função da forma do terreno, do formato do terreno onde ele se encontra. Então o primeiro projeto era o dobro do tamanho que hoje é o Copan, e depois ele foi simplificado em função do próprio terreno. Então, o fato da sinuosidade é que tinha que se adaptar a uma maior construção num terreno pequeno. Nos anos 70, muitos chamavam esse edifício de O Formigueiro, onde convivem desde sua criação distintos perfis de homens e mulheres que pertencem a diferentes grupos sociais. Dessa maneira, o Copan não só mostrou novidades estéticas, assim como abrigou a possibilidade de outras formas de convivência. Foi um tanto complicado você pensar um prédio pesado, com tanta estrutura de concreto armado, para a tecnologia que se tinha na época. E assim foi feito. O Copan foi muito bem projetado, não só na arquitetura, mas também estruturalmente. Então o Copan acabou sendo um laboratório da própria construção civil brasileira. O edifício Copan, como todos os projetos de Oscar Niemeyer, expôs a pesquisa de uma solução estrutural complexa. Pensado no início como um espaço formado por duas construções, resultou em um desafio para os engenheiros da época que levaram a cabo uma obra moderna e inteligente. Os projetos de Oscar Niemeyer normalmente exigiam e exigem uma solução estrutural complexa. E assim aconteceu no edifício Copan. Ele foi um edifício muito bem construído, com excelentes materiais. Então, ficou fácil, relativamente fácil, a requalificação do prédio às novas tecnologias. Hoje o prédio já está tendo, além de uma modernização, uma adaptação às novas tecnologias do morar contemporâneo. E é um local gostoso de se morar, você tem tudo aqui embaixo na galeria, um lugar tranquilo, seguro e muito valorizado. Tem um pessoal do Rio, e eu também sou carioca, que brincam muito comigo dizendo o seguinte, que o Copan é o Cristo de São Paulo.
E assim como destacados artistas encontraram no edifício Copan seu espaço de inspiração, estava a algumas quadras daqui outro lugar onde diferentes cidadãos de espírito livre, que lutavam pela mudança político-social do Brasil, compartilharam uma das experiências mais duras da vida deles. A Pinacoteca, o edifício que foi inaugurado em 14 de novembro de 1905, é hoje um dos museus de arte mais importantes do Brasil. Contém um total de 6.000 obras de arte, quadros, esculturas, tapeçarias, entre outros, e uma enorme coleção de pintura brasileira dos séculos 19 e 20. Este lugar cheio de beleza é conhecido também como Memorial da Liberdade. A construção do edifício se dá entre 1910 e 1914 e ele é inaugurado como estação da companhia em 1917 e ele funciona como estação até 1937. Ele foi construído pelo arquiteto Ramos de Azevedo e ele vai projetar esse edifício para a Companhia Sorocabana de Estradas de Ferro, aparentemente como um edifício de administração da companhia e armazéns. E aí o prédio foi ocupado pelo Departamento de Defesa do Consumidor, que é criado nesse momento, mas logo depois se volta a pensar numa modificação de uso e finalmente se decide pela Estação Pinacoteca, que é uma extensão, na verdade, da Pinacoteca do Estado, que é o que está funcionando hoje. O edifício de estilo neo-renascentista italiano cumpriu diferentes funções, mas ninguém acreditaria nos projetos iniciais que neste edifício seria instalado o Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS. Criado nos tempos de Getúlio Vargas para controlar os contrários ao regime, seguiu funcionando até os tempos da ditadura. E foi aqui que existiu uma sala de tortura onde os presos eram submetidos a duríssimos interrogatórios. Então, em 64, a ditadura se instala no Brasil, mas é preciso dizer que, em 64, o DOPS já existia. DOPS é a sigla para Delegacia de Ordem Político-Social. Nada mais é que a polícia política do Estado de São Paulo. E essa polícia política existe desde 1924. Mas, num primeiro momento, a gente poderia dizer, de 64 a 68, a ditadura usa, para a repressão política, os organismos civis já existentes. Acho que praticamente todos os intelectuais e artistas que manifestaram uma certa simpatia com uma sociedade mais justa, com uma sociedade mais democrática, foram, num ou no outro período, alvos da investigação do DOPS. E foi numa cela como essa daqui que os sindicalistas estiveram presos. Era muito comum que eles voltassem em condições absolutamente lamentáveis, precárias, depois de uma sessão de tortura. Desde o tempo do Estado Novo, as figuras ligadas à arte, à literatura e ao pensamento livre foram perseguidas pela sua defesa da liberdade de expressão. Nosso grande escritor, Graciliano Ramos, passou uma temporada na cadeia e foi na prisão que ele escreveu uma das suas obras mais importantes, que é o Memórias do Cárcere. Diariamente chegavam aqui pessoas de diferentes status sociais que compartilhavam um projeto de país livre. Intelectuais que sustentavam novos modelos de pensamento e também sindicalistas que lutavam pela igualdade econômica e social do povo trabalhador. Um deles iria se transformar muitos anos depois no presidente de seu país. Seu nome era Luiz Inácio da Silva. No final da década de 70, a grande novidade política já é esse sindicalismo, cuja figura mais importante é Luiz Inácio Lula da Silva, nosso atual presidente, que é presidente do sindicato e que, de alguma forma, lidera essas mobilizações. Esses sindicalistas passam a sofrer dura vigilância do DOPS, ameaças de serem presos, e, por conta disso, o Lula e outros sindicalistas passaram uma temporada aqui no DOPS. O edifício, que foi construído no ano 1910, não revelava no seu exterior o que acontecia dentro daquelas portas. E ainda hoje, muitos paulistanos desconhecem essa parte obscura da história.